aqui mais uma vez, pela grande e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos em pé, agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Cumprimento a todas vocês com um bom dia, na santa, gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus proteção, livramento e guardição sobre a vida de cada uma de vocês, minhas irmãs e minhas amigas. Hoje vamos estar lendo um pouco sobre a passagem de Batseba, mãe do sábio Salomão, que se encontra esta passagem no livro de 2 Samuel. Estarei lendo do capítulo 11, do versículo 2 a seguir. Amém? E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e ela era uma mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indicar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. Ela veio a ele e se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém. Já vemos aqui a consequência do pecado, já começou logo no começo. Davi, mesmo sabendo que ela era esposa de Urias, ele manda buscá-la. E ali se deita com ela e ela engravida. Porque Batseba, ela era esposa de Urias. E Urias era um homem muito fiel ao rei Davi. Mas como nós sabemos que Davi, ele era um homem adúltero, por mais que ele foi um homem escolhido ao coração, segundo ao coração de Deus, mas Davi era adúltero. E um certo dia que o rei Davi estava passeando, como está relatado no texto bíblico, que ele via que essa mulher estava se banhando. Ele a desejou ela, porque ela era muito linda, formosa. Ali que ele manda se informar quem era, mesmo ele sabendo que ela era a esposa de um homem fiel a ele, homem de guerra, homens de batalha, mas ele não se importou. E ali que ele manda trazê-la e se deita com ela. Minhas irmãs, muitas vezes os nossos pecados vêm de um simples olhar sem vigilância. Como sempre está relatado na Bíblia e está relatado em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Por isso que nós temos que sempre clamar a Deus, para Deus estar guardando os nossos pensamentos, que nós tenhamos sabedoria, que tenhamos vigilância em guardar os nossos olhos, porque os nossos olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é bom, mas se os nossos olhos forem tenebrosos, o nosso corpo também é mau. Então, minhas irmãs, que nós clamamos a Deus, vamos estar sempre buscando de guardar os nossos olhos, nossos pensamentos e nosso coração em Jesus. E para esconder aquele pecado, rei Davi mandou que Urias fosse colocado na frente da batalha, aonde ele acabou morrendo, porque o rei Davi sabia que Urias, ele
ele não era aquele posicionamento dele, ele não trabalhava de frente à batalha, mas ele sabia, ele planejou tudo, porque se ele mandasse pôr, ele morreria. Então, e foi isso que aconteceu. Em meio, para evitar, para encobrir o pecado, achando que evitaria o escândalo, foi assim que ele fez. Mandou que ponhasse ele de frente à batalha, que ali ele morreria. Ele não pensou no desprezo, ele não pensou na dor realmente de Batseba, porque Batseba sofreu, porque ali, por mais que ela estava grávida de uma traição, de um adultério, mas ela estava convivendo com seu esposo. E ali naquele momento, por consequência do pecado, porque tudo vem a consequência, porque nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso, que ele perdoa nossos pecados, mas a consequência não. Ali, Batseba perde o marido e sofre o peso do escândalo. Ela viveu um período de grande tristeza. Além disso, o primeiro filho dela, que ela tem com Davi, que é esse filho do adultério, ele adoece e morre. Sabemos que tudo vem da consequência. O pecado nosso traz consequência. Deus perdoa, mas muitas vezes a consequência e os atos que nós fazemos, ele permanece por muito tempo atrás de nós. Como está em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo que nós cometemos, um dia nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Essa é a lei. Muitas vezes nós perguntamos por que estamos sofrendo, por que isso comigo? Alguma coisa nós fizemos, nós podemos não ter feito algo que se relacione a esse sofrimento que estamos, mas pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão, pecado é pecado e as consequências vêm para nós. Então, o nosso Deus é um Deus tão grande de misericórdia. Quando nós se arrependemos, Deus nos perdoa pela grandeza misericórdia. E nós sabemos como está relatado no texto, por causa desse adultério, quando Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi, quando ouviu a mensagem que Natã relatou sobre a ovelha, ali Davi se irou muito, porque Davi falou que esse homem era merecedor de morte. Mas na realidade, Natã, o profeta Natã, estava relatando sobre esse adultério, porque Urias só tinha uma esposa. E rei Davi não se importou e tomou a esposa dele e ainda matou. E quando Davi soube que esse relato que o profeta Natã estava relatando era sobre ele, Davi caiu sem arrependimento. Davi se arrependeu verdadeiramente de coração e Deus perdoou. Por que Deus perdoou? Porque nós sabemos que Deus mostrou misericórdia para com Davi e restaurou aquela família. Não existe, minhas irmãs, pecado grande demais para impedir o perdão de Deus. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus perdoa qualquer pecado. Pode ter matado hoje, se arrepender amanhã, Deus perdoa. Se arrependeu de coração, Deus perdoa. Em 1 João, no capítulo 1:9, ali fala: se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E Batseba foi restaurada. Depois da perda do primeiro filho, Deus lhe concebeu outro filho, que foi o sábio Salomão. Salomão se tornaria o homem mais sábio de sua época e um dos maiores reis de Israel. A mulher que passou pela dor foi honrada por Deus, porque Deus vê, Deus transforma as nossas lágrimas em testemunho. O nosso passado não define o futuro daqueles que confiam no Senhor, porque não importa o que nós fomos até ontem ou até hoje, o importante é o que nós decidimos não ser como éramos no passado e agora se tornarmos umas pessoas diferentes. Nós não temos diferença, porque para Deus as almas têm o mesmo valor. Não é a alma do preto, do branco, do rosado, amarelo que tem diferença, não. O valor de uma alma para Deus não se compara, nem todo ouro, nem toda prata desse mundo paga o valor de uma alma. Então, minhas irmãs, não importa se erramos, arrependermos, então ali estamos perdoadas, porque o Deus que nós servimos é um Deus de tão grande misericórdia, como está também relatado no Salmo 30, no verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Batseba tornou-se rainha, mãe. Quando Davi envelheceu, Batseba teve papel importante para que Salomão assumisse o trono conforme a vontade de Deus. Porque nós mulheres, nós mães, temos uma grande importância. Claro, porque nós sabemos que os nossos filhos são herança do Senhor, no qual o Senhor confiou e nos prestou a nós para que nós cuidarmos. Por isso que nós vamos ter que prestar a Deus conta das almas dos nossos filhos, porque Deus vai requerer de nós. Então, que nós sejamos mulheres sábias. Nem sempre podemos estar ali, ao lado de nossos filhos, falando, isso é certo, isso é errado. Mas o que nós podemos fazer, minhas irmãs, enquanto pudermos em vida, estar sempre orientando nossos filhos para o bem, nunca tapar o erro dos nossos filhos. Temos que corrigi-los, porque assim nós corrigindo nossos filhos, assim vamos estar formando homens valentes. Porque se nós somos aquele tipo de mãe que nós fica encobrindo os nossos filhos, os erros dos nossos filhos, os nossos filhos vão crescer fracassados. E isso não agrada a Deus. Porque se Deus confiou eles a nós, nós temos que cuidar deles, ensinar eles ser humildes, mas serem valentes, serem homens de Deus, homens restaurados, não pessoas fracassadas, ensinar que provas vêm, dificuldades vêm e que eles nunca devem abandonar a presença de Deus, estar fielmente na presença de Deus. Sabemos que hoje, cada dia que passa, mais difícil é, porque o mundo está ali fora oferecendo de tudo aos adolescentes, aos jovens, e as pessoas acabam sempre de cair para o lado mais fácil, que é o lado do pecado. Mas vamos fielmente, minhas irmãs, buscar em Deus sabedoria,
orar a Deus, clamar para que Deus nos ajude, para que o Espírito Santo sempre esteja convencendo o coração dos nossos filhos. E sabemos que Batseba, ela foi uma mulher que ela foi marcada pelo sofrimento, mas depois ela se tornou uma mulher honrada para o reino de Deus, porque Deus pode mudar completamente a história de uma pessoa. Aquilo que parecia ser uma derrota pode se tornar instrumento para cumprir propósitos divinos. E Batseba, de tão grande importância que ela foi, que ela também entrou para a ideologia de Jesus, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5. Ali fala sobre Salomão, aonde Davi teve Salomão com a mulher de Urias, que no qual é Batseba, e ela entra para a ideologia de Jesus. E também a graça de Deus é maior que os nossos erros do passado. É isso que importa, que nós temos um Deus tão grandioso, tão misericórdia, que nos cobre de graça todos os dias. E hoje em dia há muitas mulheres que se identificam com Batseba ainda, que já passaram por perdas, já sofreram injustiça, já enfrentaram os momentos de vergonha, já viveram tempos de tristeza. Mas a história de Batseba mostra que Deus restaura, cura, honra, quem permanece na sua presença, não importa o que aconteceu ontem, Deus ainda escreve hoje novos capítulos para quem confia nele. Mas que sejamos firmemente, fielmente em Deus, nunca desistir, que assim Deus restaura, Deus transforma, Deus nos honra. E o que eu vejo, que eu aprendo com Batseba, que o pecado sempre traz consequência. E o arrependimento abre portas de misericórdia. Deus restaura vidas quebradas. Deus transforma dor em honra. O passado não impede os planos de Deus. O que importa é o agora e o futuro. Que nós não ficamos lembrando de coisas passadas, como está lá em Isaías 43, 18, 19. Que nós não ficamos lembrando de coisas passadas, porque Deus fará coisas novas. Então, minhas irmãs, que o passado nosso, ele fique como testemunho, mas que nós não ficamos presas neles. Porque a pessoa que fica presa no passado, ela não merece o futuro brilhante que Deus tem para ela. Então, minhas irmãs, eu peço a Deus que Deus restaure a vida de vocês. Porque vocês são mulheres preciosas, mulheres amadas do Senhor. Não se culpem pelos erros do passado. Se você se arrependeu, você pediu perdão, Deus te perdoou, porque Deus não é como nós carnais, que nós falamos que perdoamos e estamos sempre lembrando, queremos relatar dos pecados. Mas não, o nosso Deus, ele é de uma tremenda misericórdia, o nosso Deus, ele é tremendo. Quando nós se arrependemos, ele nos perdoa e ele nunca mais lembra dos nossos pecados. Então, minhas irmãs, que vocês sejam restauradas, porque nós somos filhas amadas de Deus, somos filhas escolhidas, e que Deus levante mulheres como levantou Batseba, como honrou Batseba, de uma mulher que foi envergonhada por um adultério. Isso não significa que somos concordantes com adultério, não.
adultério é pecado gravíssimo, não agrada o coração de Deus. Mas ali sabemos que aonde aconteceu esse adultério, Deus perdoou porque houve arrependimento verdadeiro. E aqui estamos relatando sobre uma mulher que adulterou com o rei Davi, mas houve arrependimento e Deus restaurou. Então, de uma mulher que foi adúltera, num passado vergonhoso, se tornou uma mãe rainha, mãe de Salomão, do sábio Salomão, que foi o homem mais sábio, que lá Deus diz que ninguém antes dele e nem depois houve tanta sabedoria. Então, minhas irmãs, aqui nos deixa esse relato que não importa o que nós fizemos, se nós se arrependemos, Deus está de braços abertos para nos perdoar com a sua grandíssima misericórdia e Ele restaura. Ele nos faz mulheres guerreiras. Então, minhas irmãs, aqui eu agradeço minha oportunidade, peço a Deus que cubra cada uma de vocês de bênção, de saúde, que honre cada uma de vocês conforme a necessidade de cada uma. Então, minhas irmãs, agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.